Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Todos estão todos bem? Espero que sim. Então, esse vídeo traz as orientações, então, do roteiro de estudo da semana 20 de Ciências, que vocês têm que entregar no dia 9 de setembro. Seja quem entrega na escola ou quem entrega online, tá certo? Então, aqui, as orientações de organização são as mesmas das semanas anteriores, tá? Então, o tempo que vocês têm para fazer, então, dediquem 3 horas da semana, tá? Para fazer essa atividade, peguem o caderno de ciências, vão para um lugar tranquilo, iluminado, organizado, que não tenha distrações para que vocês consigam fazer as atividades, tá? Então, nessa semana, o conteúdo que eu vou trazer, continuando dentro da física, né? Semana passada a gente falou da força, a gente viu que a força é uma ação, vamos dizer assim, que vai levar um corpo, um objeto, a começar um movimento ou a parar um movimento, tá? Então, nessa semana, a gente vai continuar um pouco estudando, relacionando essa questão da força, só que agora a gente vai conhecer as leis de Newton, tá? A gente vai, então, conhecer um pouquinho sobre quem foi Isaac Newton e o que ele revolucionou, né, no estudo e no conhecimento da física. Então, ele foi um dos principais cientistas, né? Antigamente, cientista ou alquimista era uma pessoa que era física, era matemático, era biólogo, era historiador, era praticamente tudo ao mesmo tempo, tá? Então, o Isaac Newton, ele estudava várias coisas ao mesmo tempo. Ele relacionava muito física com biologia, com matemática, com filosofia, certo? Ele via muito essa relação entre essas ciências. E ele fez, então, entre várias leis, né? As principais são a lei da gravitação, que é o que a gente conhece como gravidade, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, né? O que é a gravidade, e as leis de Newton, tá? Então, essas leis de Newton, elas são um conjunto, na verdade, são 3 leis, né, que explicam a dinâmica do movimento, ou seja, explica como é que um corpo, como é que um objeto se movimenta, o que faz ele entrar em movimento, o que faz ele entrar em repouso, né? O que faz, tudo que envolve essa ação de movimento e de repouso que a gente viu nas semanas anteriores, relacionando também com força, ok? Então, desculpa. A primeira lei de Newton, então, que é a que a gente vai estudar nessa semana, tá? Ela é chamada de lei da inércia, ou princípio da inércia, tá? O que essa lei diz? Aqui, ó, aqui é o enunciado original da lei dele. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. O que significa isso? Não entendi nada, professora. O que significa isso? Isso significa que, quando a gente está andando de ônibus, por exemplo, e o ônibus está andando e de repente ele freia. O que acontece com a gente, né? Estou lá sentadinho, o ônibus freou, eu vou parar ao mesmo tempo que o ônibus? Não, quando o ônibus freia, a gente vai para frente, né? Aí estou ali paradinha, e o motorista pegou as pessoas que pegaram, o ônibus arranca. O que acontece? Quando o ônibus arranca, nosso corpo faz isso aqui, né? Vai para trás. Então, por que isso acontece? Tá? Acontece, a explicação é essa primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que significa que todo corpo, ó, continua em seu estado de repouso ou de movimento em uma linha reta. O que isso quer dizer? Quando o ônibus está andando, tá? A gente está em movimento junto com o ônibus. No momento que ele para, né, o motorista pisou no freio, o nosso corpo ele vai ter a tendência, né, a inércia de continuar o movimento dele. Por isso que quando o ônibus para, a gente segue para frente. A mesma coisa quando o ônibus começa a andar, a gente está parado. Então o nosso corpo está ali na inércia de estar paradinho, ele está naquele movimento de estar parado. Ele está naquele momento de estar parado. Então, quando o ônibus começa a andar, certo? A tendência do nosso corpo é permanecer parado. Quando o ônibus começa a andar, o nosso corpo faz isso aqui, vem para trás, tá? Então,
Por que o nosso corpo para, né? Quando o ônibus tá andando e freia, por que a gente para? Porque teve alguma força aplicada no nosso corpo que fez a gente parar. Que força vai ser essa? Vai ser o banco da frente que a gente vai segurar, vai ser a pessoa que está na nossa frente, vai ser o cano aquele do ônibus para a gente segurar. Precisa ter uma força que faça com que esse corpo pare de andar. E no caso de entrar em movimento, né, de sair do repouso, é a mesma coisa. Existe uma força, eu estou parada ali dentro do ônibus andou, o corpo vai para trás e depois segue andando. Então, a força do movimento do ônibus, no caso, a força que o banco empurrou as nossas costas, quando a gente for jogando para trás, faz o nosso corpo entrar em movimento, né? Tanto que quando o ônibus está andando e ele para, se a gente não está se segurando em nada, a tendência é cair, porque o corpo vai seguir se movimentando. Então, a única força que vai fazer ele parar vai ser o chão do ônibus, né? Então, a gente cai. Mesma coisa, se eu estou em pé e o ônibus arranca, a tendência é que eu caia para o lado ou para trás também. Por quê? Porque não teve nenhuma força que fez o corpo parar, só, de novo, o chão do ônibus, tá certo? Então, a lei da inércia mostra isso. Que todo corpo ele tem a tendência de seguir o seu movimento ou de permanecer em repouso, né? Por isso que para eu começar a correr, eu tenho que começar o movimento para começar a correr. Quando eu vou chutar uma bola, a bola tá parada. O que faz ela se movimentar não é a força do meu pensamento, eu quero que essa bola se mova. É o meu pé que chutou e fez a bola entrar em movimento, né? Então, isso é a lei da inércia. Então, para que um corpo entre em movimento ou que ele pare esse movimento, precisa de uma força aplicada sobre ele para que o movimento ou comece ou pare, certo? Então, isso é a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, tá? Aqui, ó, tem 2 sites no Brasil Escola, um que fala basicamente sobre Newton e outro sobre as leis dele, tá? Aqui tem uns vídeos no YouTube também que são bem legais de assistir, né? Fala aqui da lei de Newton, aqui das 2 leis, aqui fala um pouco também do Newton, da biografia dele. E aqui, então, as atividades dessa semana, tá? Então, a primeira atividade está relacionando com o cinto de segurança, tá? Aqui está dizendo que ele é um equipamento indispensável para qualquer pessoa que vai estar dentro de um carro, porque ele pode salvar a tua vida num acidente e ele foi desenvolvido pensando na primeira lei de Newton, certo? Como é que tu explica, então, a relação entre o cinto de segurança e a primeira lei de Newton? Que é essa lei que todo corpo ou ele mantém o movimento ou ele mantém o seu repouso. E aqui, na número 2, tem essa imagem aqui, um carinha caminhando. Aqui fala, um corpo em movimento permanece em movimento até que, né? E o celular, ele para, um poste, o celular segue. Aí, utilizando a primeira lei de Newton, explica o que aconteceu nas imagens. Por que o celular saiu da mão dele? Por que o celular seguiu? Tá? E a terceira, você conseguiu relacionar o que aprendeu sobre a força na semana passada com o que está aprendendo nessa semana? Então, semana passada a gente falou de força, né? Então, tu consegue fazer a relação da força que a gente viu na semana passada com a primeira lei de Newton que a gente está vendo essa semana? Aí aqui tu coloca sim o que tu relacionou e não por que tu não consegue fazer essa relação. Tá? Nas contribuições e dúvidas, então, a mesma da semana passada, né? Quanto tempo tu levou para fazer o roteiro, como é que foi para te responder, o que tu aprendeu, o que tu achou interessante, qual foi a tua dificuldade maior e sugestões para que a prof possa melhorar esses roteiros nas próximas semanas, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, chamem no Teams, né, no chat do Teams, mandem mensagem ali na rede da turma. Podem também mandar mensagem pelas redes sociais, pelo WhatsApp da escola, que de alguma forma a gente entra em contato e tira as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Qualquer coisa, então, não deixem de chamar para a gente esclarecer as dúvidas, tá bom? Um abração para todos.